tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te
A Bíblia conta a história de várias mulheres, mães, rainhas, guerreiras, servas, mas uma se destaca não pelos feitos, tampouco pelo seu nome, mas pelo extraordinário encontro que teve com um judeu, recebendo toda a atenção jamais dispensada a uma mulher, principalmente uma samaritana. Tudo o que sabemos sobre a mulher samaritana está no Evangelho de João, capítulo 4. O pano de fundo é a feroz rejeição do povo judeu em relação aos samaritanos, história que vem desde a época da divisão do reino, depois de Salomão, quando 2 tribos formam a nação judaica com capital em Jerusalém e as demais 10 tribos formam a nação israelense ao norte com capital em Samaria. Porém, ao ser invadida e totalmente destruída em 722 a.C., os assírios deixaram no território invadido uma mistura de israelenses com outros povos pagãos, formando uma raça rejeitada pelos judeus por não representarem a pureza racial do povo de Deus. Jesus sai da Judéia em direção à Galiléia, caminho pouco utilizado pelos judeus. No caminho, ele senta à beira de um poço que ficava na cidade de Sicá, em Samaria, enquanto seus discípulos iam ao comércio comprar alimentos. Dele aproxima-se a mulher sem nome, sem relacionamento familiar e frequentadora do poço de Jacó num horário estranho, pico do sol ao meio-dia. No seu currículo, muitos amantes e um homem com quem vivia, o qual também não era o seu marido. Um judeu nascido em Belém dificilmente passaria por Samaria parando num poço em Sicá, muito menos daria atenção a uma mulher que estava por ali numa hora suspeita. A sede natural propiciou um diálogo transformador entre um judeu e uma mulher samaritana. O testemunho dado por essa mulher fez com que muitos samaritanos crescem no Cristo e o aceitassem como Salvador. E com essa simples atitude de gratidão e respeito, se tornou uma mulher notável. Curiosidades sobre os samaritanos. Samaritano quer dizer um habitante da cidade de Samaria. O chamado Reino do Norte compunha-se de 10 tribos. Após a divisão do reino de Israel, passou a ser conhecido como Samaria. Os samaritanos eram descendentes dos judeus que permaneceram na Palestina. E quando as 10 tribos foram levadas cativas para a Assíria, centenas de pobres ficaram na terra. O rei Sargom II da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Serfavaim para se estabelecerem e colonizarem o país. Isso resultou numa raça mestiça. Os samaritanos possuíam intensa esperança messiânica, embora baseassem sua crença somente no Pentateuco. Neste ponto, se assemelhavam em muito à maioria dos saduceus. Observavam cuidadosamente o sábado, as festas, a circuncisão e a crença que o Monte Gerizim era o lugar onde Abraão foi para oferecer Isaque em holocausto, o lugar da visão de Jacó e onde enterraram os ossos de José. Os samaritanos possuíam a lei, mas não os escritos proféticos. Em 128 a.C., João Hircano capturou Siquém e destruiu o templo do Monte Gerizim. Desse ponto em diante, judeus e samaritanos verdadeiramente não se davam. A queda de Samaria em 722 a.C. marcou uma nova era na história do reino israelita do norte. Em 60 a.C., Pompeu conquistou a Samaria e a anexou à nova província da Síria.
Assim como os judeus, os samaritanos sofreram debaixo da repressão dos romanos. Os judeus consideravam os samaritanos cismáticos e não como gentios. Curiosidade sobre os samaritanos. Os samaritanos possuíam intensa esperança messiânica, embora baseassem sua crença somente no Pentateuco. Nesse ponto, se assemelhavam em muito à maioria dos saduceus. Nós temos uma visão melhor do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Está aí que parte da Bíblia mesmo, neste encontro? João, capítulo 4, né? Está essa história. Aliás, não é a história, esse fato, né? É um fato que ocorreu entre Jesus e essa mulher, chamada mulher samaritana. O texto para hoje, como nós temos falado para os irmãos, é João 4, não é? É junto com o capítulo 5. Os irmãos leram em casa. Essa folha que está aqui, nessa lista. Nós estamos hoje chegando em João 4. Quinta-feira, nós vamos ver João capítulo 5. Né? Então, o que ocorre? Eu vou repetir. Não vou fazer a leitura mais completa de nenhum desses textos. Por quê? Porque aqui na igreja lemos todos eles, como está marcado lá, até o final, João 18. Os irmãos leram em casa, correto? Como eu pedi para ler. E de maneira que agora eu só vou estar fazendo alguns destaques dessa leitura. Aí, se o irmão ainda não leu, ainda dá tempo para ler, porque pode, mesmo conhecendo a história bíblica, tendo lido em outras épocas, mas se a gente não estiver atualizado com a leitura da Bíblia, a gente se perde um pouco, não é verdade? E eu gostaria até dessa lista aqui que eu dei a todos os irmãos, na próxima reunião, quem vier, quinta-feira ou domingo, que trouxesse um papelzinho dobrado, não precisa ser assinado, nem colocado o nome, nem nada. Apenas uma letra que você vai colocar S de sim, ou seja, que você leu a lista toda na Bíblia, pegou todos os textos de Gênesis, está aqui no topo, até 1 João 3,8, fez essa leitura. Aí você vai colocar um S para sim e um N para não, e vai me entregar dobrado. O que é isso? Eu não quero saber quem não leu e quem leu, não é? Mas eu preciso pelo menos saber dos 10 irmãos aproximadamente que nós somos aqui, quantos fizeram esse pedido meu. Apenas isso. Eu preciso estar encontrando aqui dos 10, pelo menos 2 ou 3, que estejam levando em consideração as coisas que eu tenho pedido para os irmãos fazerem. Preciso encontrar pelo menos 2 ou 3 para estarem fazendo esses pedidos que eu tenho feito aos irmãos. Eu preciso disso. Não quero nome de ninguém. Imediatamente estarei rasgando, jogando fora. Mesmo porque vai ser só a letra S do sim e a letra N do não. João capítulo 4, todos conhecem, todos sabem. A única coisa que eu vou falar hoje um pouco é do cântaro da mulher samaritana. Apenas isso. Pois então, o cântaro da mulher samaritana, versículo
versículo 28. Versículo 28. Vamos concentrar somente nesse objeto. Então, diz assim, não é? Então, deixando seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo. A questão é aqui apenas que ela deixou o seu cântaro. Vimos um pouquinho do que é a história dessa mulher. Na verdade, o povo dela, a situação dela, da sua etnia samaritana, o povo sofrido, uma mulher sofrida, trabalhava muito. Então eu encontro com um judeu, e até então ela não sabia quem era esse tal judeu. E quando ela descobre quem é esse judeu, que é o tal Cristo das Escrituras, vem sobre ela a revelação, uma revelação, irmãos, que precisa vir sobre a igreja do nosso tempo. Essa revelação. O livro da Joana está ali, depois pega para mim, eu vou apenas mostrar e fazer referência. Tá, melhor? Deixe o seu cântaro. O cântaro daquela mulher, ela é exatamente, não é que representa, o cântaro daquela mulher é o seu objeto de profunda importância. Aquele cântaro é o seu instrumento de vida. Aquele cântaro é o seu principal instrumento de trabalho. Aquele cântaro era a sua ferramenta do dia a dia para tirar água do poço, levar para a sua casa e cuidar do seu dia a dia. Aquele cântaro é o meu trabalho de venda. Aquele cântaro é o trabalho do empresário que tem a sua empresa. Aquele cântaro é a ferramenta que um técnico usa na empresa onde trabalha. Aquele cântaro é a ferramenta que cada pessoa tem para extrair a sua sobrevivência. E note bem, ela deixa o seu cântaro. Chegou o momento na vida daquela mulher que o seu instrumento de trabalho, que a sua provisão de existência, de subsistência, deixa de ser importante. Ela deixa o seu cântaro e vai. Irmãos, a mensagem para as pessoas hoje é a mesma de João Batista e de Jesus. Deixe tudo e vem. Siga-me. Vem até mim. Aquela mulher entendeu isso. O seu cântaro perdeu importância, perdeu valor, perdeu gênero, perdeu o lugar da prioridade, porque ela encontrou alguém que tinha um valor maior, supremo do que o seu cântaro. Irmãos, para um samaritano, para uma mulher naquela época, para uma mulher naquela região, a sua atividade de tirar água e cuidar da família era o seu principal instrumento de trabalho, e ela deixa de lado o objeto que lhe dava água, que saciava a sua sede, e ela então, na revelação que vem sobre
E o cântaro deixa de ser importante. O cântaro ele não representa, ele é tudo aquilo que em nós é importante e nós deixamos de lado para nos apropriar do principal. O cântaro vivo, o poço que tem água que emana eternamente. Existe uma propriedade no homem, em todo ser humano. Essa propriedade foi caída. Lembra de Gênesis 3? Essa propriedade caiu, foi danificada por ocasião da queda. Já passamos por lá, né? Pelos textos. Já vimos o que foi a queda, o que ela representou, o que continua representando e os seus efeitos. Por ocasião da queda, o nosso ego caiu. O ego não é maléfico, é a nossa personalidade de escolher e tomar decisões. Foi nos dado por Deus, mas por ocasião da queda, tudo que é sublime, que foi criado, que foi dado, caiu junto, se corrompeu. E a primeira coisa a cair foi o ego do homem. Porque o homem, no seu ego, na sua queda, ele passou a amar a si mesmo e não mais ao seu Deus, ao seu Criador. Então a propriedade mais importante do ser humano, ainda acima do cântaro que cada um tem, a sua profissão, o seu modo de sobrevivência, ainda o que está acima é o ego humano. E esse ego, o nosso ego caído, é um cântaro que precisamos deixar de lado. Precisamos entender que ele não é importante. Eu vou ler pequenas linhas aqui a respeito desse assunto que encaixa muito bem nessa figura do cântaro. O que é importante, o que é essencial. Essa mulher deixou o seu cântaro de lado. E aqui então encaixa um pouquinho das palavras do pastor Derek Prince sobre o que é prioridade, o que é seguir Jesus e o que não é seguir Jesus. Está na maneira a avaliação. Uma pessoa, ela segue a Jesus dependendo do modo como ela se comporta em relação ao seu cântaro, aquilo que é de valor supremo. E como temos destacado na questão do ego caído, diz assim ele: então, isto significa tornar-se um discípulo, porque a marca de um discípulo na cultura judaica era: tu seguias o teu mestre, tu nunca ias à frente dele, tu nem sequer andavas ao lado dele, tu seguias atrás dele. E aqueles que caminhavam atrás de Jesus eram seus discípulos. Existia toda espécie de pessoas amontoadas à sua volta, mas eles não eram discípulos. Mas aqueles que os seguiam, esses eram os discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, deixe seu cântaro, tome sobre si a cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, a alma, perdê-la-á. E quem perder a sua vida ou a sua alma por amor de mim, achá-la-á. Perder a vida é desconsiderar o meu cântaro, a mim mesmo. O Jesus que é mais precioso.
Então, existem dois requisitos invariáveis para seguir, como aquela mulher seguiu e deixou o seu cântaro. Número 1, tu renuncias a ti mesmo. Número 2, tu levas a tua cruz. Alguém diz, a tua cruz é o lugar onde se cruzam a vontade de Deus e a tua vontade. Também é o lugar onde tu morres. Deus nunca impõe a cruz. É alguma coisa que nós assumimos voluntariamente. E depois Jesus diz, pois todo aquele que deseja salvar a sua vida. Mas a palavra grega também é alma. Se tu quiseres agarrar-te à tua vida, alma, tu irás perdê-la. Temos que soltar o cântaro. Se tu estiveres pronto para perdê-la, tu irás encontrá-la, o cântaro novo, o poço novo, o poço que Isaac se toca. E agora é Jesus. Ora, a alma, na fisiologia ou constituição do ser humano, é constituída por 3 elementos: o espírito, a alma e o corpo. O homem trino, 3 partes, criado à semelhança de Deus, também trino, e é a alma, que é o seu eu, o ego. É normalmente interpretada como a vontade, a inteligência e as emoções. Dizendo isso em palavras simples, é a coisa que diz: eu quero, eu sinto, eu penso. E isso tem que ser levado à morte. Aquilo que tu queres não é importante. Isso vai contra, irmãos, todo o segmento sociológico, filosófico, que estuda antropologia, psicologia, ensina outras coisas do estudo humano. O homem é capaz, a menos que ele esteja em Cristo, quebrado por ele. Fora isso, o homem nunca será capaz de nada. É loucura. Aquilo que tu queres não é importante. Aquilo que tu sentes, olha só que agressão aos nossos sentimentos. Não é importante. O Deus que esmigalha os nossos sentimentos, mas ele diz: cântaro dos sentimentos tem que ser entregue para ele. E tu sentes, não é importante. Não é importante. Aquilo que tu pensas não é importante. O porquê dos porquês que a Johnny coloca no livro do céu, né? Os porquês que serão ditos lá na eternidade. E a vida que ela encontra plena, feliz e abundante em 30 anos de cadeira de roda aleijada, fazendo xixi numa sacola e catinha xixi, como ela diz. Que vida abundante é essa? Que prosperidade é essa? Sabemos que o mal não é para todos, sabemos que esse tipo de aflição não é para todos, Deus não é assim. Mas cada um precisa saber como entregar o seu cântaro e fazer no seu contexto a sua felicidade. A psicologia, a antropologia, a sociologia da religião moderna diz que todo mundo vai vencer, mas Deus escolhe alguns para perder. Por quê? Para ficar 30 anos só mexendo os ombros para cima, para ser lição de vida abundante. Um cântaro quebrado, pés, pernas, joelhos, coxa, quadril, mãos, cotovelos, braços, só dos ombros
pensar e receber a seguinte sugestão bíblica: o melhor só está no final. Deus fica assim. 7 vezes Jesus fala diretamente para João em Patmos: é aquele que vencer até o fim, tem que ser até o fim, tem que permanecer até o fim. Ele quis dessa maneira, mas saberemos todas as razões quando nos encontrarmos na eternidade. O melhor de Deus não está nessa terra. A medida da iniquidade dos modernos cananeus, jebuseus, perezeus, zebuseus, quantos mais, Calomóis, não chegou. Quando a medida histórica dos jebuseus, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus chegou, e foram 400 anos de medida, e assim que a medida chegou, Deus disse: agora, Moisés, vai lá no Egito, tira o meu povo, porque eu vou enviá-los para Canaã, para destruir essas nações nativas que estão aqui, e é vocês que serão usados para fazer juízo a todas essas nações que estão aqui. O cativeiro no Egito, o sofrimento do Egito, foi o propósito, o preparo. Quando se completou os pecados de Canaã, então Israel está pronto para sair do Egito. Essa é a história de Israel. Esse foi o motivo do cativeiro, irmão. E agora, quando se completar a iniquidade, se completar a medida das nações que estão em todo Israel, e então, se completando, Moisés, na configuração de Jesus Cristo, o eterno Moisés, vem e tira o seu povo desta terra e as iniquidades praticadas nessa terra por todos os povos, especialmente como é chamado na Escritura, a terra do norte, Gog e Magog, que representa áreas da Europa, da Ásia, partes do Ocidente, se juntarão em uma só nação para pelejar contra Israel, e a medida de Deus chega, e nesse ambiente não sabemos a sucessão dos quadros, também não nos importa, mas neste ambiente Moisés chega e tira o seu povo. Irmãos, o arrebatamento da igreja, ela está relacionada a duas coisas: a pregação do Evangelho ao mundo inteiro, e a medida dessas nações, das suas iniquidades, que não honram a Deus e não reconhecem Israel, se completando, que é a medida dos gentios, e então o Israel de Deus, tanto Israel judeu como Israel gentio, subirá. E quando será isso, irmãos? No final. E então precisamos deixar o cântaro. Se algum de nós recebe uma porção de Deus, de qualquer medida, seja até mesmo de prosperidade, que se sirva a Deus com mais honradez. Se seja por algum tipo de aflição, que seja em tudo dando graça, porque o melhor é só no final. E a medida das nações não se completaram, e então nós precisamos entender os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos cântaros precisam ser deixados, porque não são mais importantes do que os de Deus. Aquilo que tu pensas não é importante, é o que Deus diz, e tu tens que entregar isso à morte. Tu não podes ser um discípulo sem dar esse passo. Por fim,
aliás, pôr um fim ao teu ego, ao meu cântaro, voluntariamente. Jesus foi um vaso quebrado. Tem um clipezinho, vaso de alabastro, uma canção que mostra aquela mulher quebrando esse vaso e derramando aos pés de Jesus. E quando nós vamos quebrarmos a Deus, o melhor que está dentro de nós vai ficar escondido, represado, entulhado. Nós precisamos permitir que Jesus nos quebre. Como que isso acontece? Não dando valor mais ao nosso ego e nossas prioridades. Aí o melhor de Deus que está em nós poderá ser derramado nos pés dele. O perfume que sai desse cântaro só é possível ser percebido se ele for quebrado, se ele deixar de ser importante. Aí o perfume que está em mim será manifestado quando o meu ego morre, quando as minhas importâncias morrem. Importância de sobrevivência, importância, irmãos, parece ser estranho dizer, mas importância de lazer, importância de qualquer espécie de prazer. Irmãos, não importa se é doença, se é trabalho, se é prazer, se é descanso, se é não sei o que, qualquer tipo de direito, mas que está causando detrimento da minha relação com Deus, do meu tempo com a palavra de Deus, com o meu tempo para saber as coisas com Deus, é cântaro que precisa ser quebrado. E o que vai ocorrer conosco, na soberba e no orgulho, é o cheiro de carniça, que Samuel disse para Saul: a tua desobediência é igual feitiçaria, atrai abutre. Só quando a gente se quebra, quando a igreja se curvar diante da palavra de Deus, a sociedade um dia poderá se curvar. Se curvar como? Uma questão tão simples: lê-la e estudá-la frequentemente, como fazer todas as coisas das nossas vidas frequentemente. A igreja trabalha, estuda, faz o seu lazer, tudo frequentemente. Não podemos esperar Jesus voltar no mundo ocidental dessa maneira. Esses cântaros precisam ser quebrados. Nós não temos tempo para nada. E se tivermos de fazer uma escolha que seja quebrado, se não podemos quebrar o trabalho, entregar o trabalho, porque precisamos sobreviver, se não podemos deixar de dar atenção a questões familiares que precisam ser atendidas, então só nos resta um vaso a ser quebrado. É o direito de descanso, do lazer e do prazer. Porque onde é e quando e como vamos encontrar tempo para o principal? Alguma coisa vai precisar morrer. A igreja do Ocidente deixou o cântaro, aquilo que é de importância, como se nada mais valesse, ou na palavra do apóstolo Paulo, como um esterco. E então, não pode ser um discípulo sem dar este passo, por um fim ao teu ego, voluntariamente. Amém? Nos últimos tempos, diz ele, as pessoas amarão a si mesmas, como a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. As pessoas amarão o dinheiro, o amor, ao prazer. Mas se alguma vez existiu uma era em que se centrou em si própria, foi esta. Todas as palavras desta era são autodesenvolvimento, autoconservação, autoexpressão, autorreação, tudo alto. Ou seja, a expressão de si mesmo. Aquilo que as pessoas não se apercebem é que o alto, entre aspas, que eles expressam é uma rebeldia. E assim nós estamos a multiplicar a rebelião. As condições do discipulado renuncia a ti mesmo, carrega a tua cruz e segue a Jesus. E digo eu, na situação da mulher samaritana, deixemos nós, se for preciso, o nosso cântaro.